Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com. Sejam muito bem-vindos. A gente vai bater um papo hoje com a turma que faz o CSI Pernambuco, Crime Scene Investigation, não é isso? Investigação da cena do crime. A gente está louvando aqui também a chegada de duas mulheres ao mesmo tempo na associação, na presidência e vice-presidência da Associação do Perito Papiloscopistas de Pernambuco. Poliana Marinho, Ana Cristina Souza e Silva. Sejam muito bem-vindas para suas considerações iniciais. Antes disso, deixa eu dizer, esse episódio também é uma homenagem à categoria. E mais na frente a gente diz por quê. Primeiro, Jamildo, gostaria de agradecer pelo convite de participar do seu podcast. E segundo, gostaríamos de informar que nós aceitamos esse compromisso, esse desafio de assumir a Associação dos Peritos Papiloscopistas Policiais Civis do Estado de Pernambuco como líderes, como representantes, no sentido de finalizar o nosso grande pleito, que significa a readequação salarial, juntamente com os demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco. E terceiro, nós vamos falar de muitos casos. Então, você que está nos assistindo, que gosta de filmes, vídeos e séries com relação a CSI, nós vamos falar muitos casos que vocês vão adorar. Então, fique nesse podcast até o final. A gente pode até pedir lá, não paga nem imposto, para assinar o canal, para dar um like aí e sinalizar que o material é relevante. Primeiramente, Jamildo, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, trazer um pouco de conhecimento da nossa profissão, né, para você que está nos assistindo. E vamos contar alguns casos, né, bem interessantes da nossa profissão. Muito bem, eu quero dizer que estou lisonjeado. Vocês trabalham assim, arrumadíssimas também. Vieram dos trinks, como a gente sempre faz. Vamos ler uma breve apresentação, né, para mostrar a relevância dos convidados. Antes disso, me diz, quanto tempo tem a associação? Ela foi oficializada em 1988, né, no ano da Constituição. Foi Já tem esse tempo todinho? Já tem esse tempo todo. Parabéns. Poliana da Silva Marinho, atualmente é perita papiloscopista da Polícia Civil de Pernambuco desde 2009. Presidente da ASPAP, Associação dos Peritos Papiloscopistas Policiais Civis de Pernambuco, colaboradora da Comissão de Perícias Forenses da OABPE, tem graduação em Administração pela Universidade de Pernambuco, graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Pernambuco e também é membro conselheira do Conselho Estadual de Segurança Pública de Pernambuco, representante da entidade de profissionais de segurança pública, gestão 2005-2026. Uma já foi. Ana Cristina Souza e Silva, mestra em perícias forenses pela Universidade de Pernambuco, UPE, FOP. Atualmente é perita papiloscopista desde 2010, vice-presidente da entidade, membro colaboradora da Comissão de Perícias Forenses da OAB, também, né? Especialização em perícia criminal e investigação forense pela Faculdade Faciência, é isso? 2023. Graduação em Letras, licenciatura pela UPE, 2005. Graduação em Direito também na Uninasal, 2011. Membro conselheira do Conselho Estadual de Segurança Pública de Pernambuco, representante da entidade de profissionais de segurança pública 2025-2026 também. Muito bem. Feita essa apresentação, eu queria começar perguntando a vocês, que a gente ouve muita, não é reclamação, mas uma crítica, às vezes, a demora na marcação. O que está acontecendo para a carteira de identidade, ela, nacional, está tão procurada, é difícil, às vezes você não consegue marcar. Basicamente, é a dificuldade da marcação, né? Digam pra gente qual o passo a passo, porque isso interessa a muita gente. Está sendo feita uma renovação, não é isso? Isso, porque sempre que se leva a notícia, né, da renovação, aí muita gente fica muito apreensiva e preocupada, quero renovar a minha, aí acaba indo muita gente ao mesmo tempo. Que podia ser gradualmente, né? Pode ser feito gradualmente. Não feito placa de carro. Não há essa do Mercosul, né? Isso, não há uma necessidade de ir todos de uma vez, aos poucos, né? Vai se tirando quem tiver com a identidade mais antiga, né? Aí procura para renovar, mas quem tiver com a identidade não tão antiga, dá para aguardar um pouco.
Então, geralmente, a demora se dá pelo fluxo de muita gente ao mesmo tempo tentar o agendamento e tirar. Mas, assim, ela está saindo num tempo adequado. Normal. Perfeito. Eita, eu esqueci de falar, deixa eu falar aqui que é interessante. O termo papiloscopista designa o profissional especializado na identificação humana por meio de impressões digitais, palmares e plantares. Isso. É um cargo presente em órgãos de segurança pública, auxiliando em investigações criminais e na identificação de pessoas, origem e etimologia. Essa é a parte mais engraçada, ou curiosa. Engraçado não é o caso. Papiloscopista, a palavra vem do termo papiloscopia, que se refere ao estudo das papilas dérmicas. Está vendo que eu fiz o dever de casa, não foi? Estruturas presentes na pele dos dedos, palmas e planta dos pés. Isso. A origem do termo papilo, do latim papila, que significa protuberância, ou elevação, pequena elevação. E scopia, do grego scopin, eu acho que é isso, significa examinar ou observar. Aí, uma é arquiteta, outra em letras e direito. Como é que alguém diz assim, pronto, acordei hoje, eu vou ser papiloscopista? Como é que é isso? Não. Eu, quando fiz concurso, eu sempre gostei muito de perícias. Uhum. E minha primeira formação foi em administração. A segunda, eu já estava no cargo de perita papiloscopista quando fiz arquitetura. A arquitetura ajudou bastante. Foi a se decidir? Não, ajudou bastante a fazer o trabalho que nós fazemos, geralmente durante o trabalho pericial. Porque a arquitetura, você olha os detalhes, os desenhos, pontos. Na papiloscopia também. Nós olhamos detalhes, desenhos, pontos característicos, que muitas vezes imperceptíveis para as pessoas que não têm a prática, não têm a expertise. Isso. Então, ajudou bastante. A arquitetura, depois que eu já estava lá como perita papiloscopista, veio a somar também o olhar do arquiteto para a perícia papiloscópica. Ana. É interessante levar ao público também que nós passamos por uma academia, né, um curso de formação, em que aprendemos tudo em relação à perícia papiloscópica. E nesse curso nós nos tornamos especialistas, né? Faz parte do concurso, na Academia de Polícia. Então a gente aprende tudo lá. Mas como foi que você, que fez letras, fez direito talvez tenha sido depois que entrou na profissão. Isso também, como é, depois que como é que despertou? entrei. Disse, não, eu vou ser. Eu, assim, a princípio, quando eu entrei, eu gostava da parte de identificação e, assim, é muito apaixonante. Depois, verificar no dia a dia o benefício que você traz para a sociedade. É bem gratificante. Então, é uma profissão apaixonante, né? A perícia estudar, né? Você falou aí a questão da impressão digital, né? Só esclarecendo o que a gente chama desenho digital. Que a impressão é quando ela como se estivesse impressa, né? Quando ela está no papel, no suporte, aí a gente chama de impressão digital, né? O desenho digital, e ele é formado por sulcos e cristas, né? Essas elevações são as papilas dérmicas, e entre uma elevação e outra tem os sulcos. E é como se fosse vales, só que microscópio. Na própria papila, ela também tem poros, né, que são pontos que é onde sai gordura, suor, e esses poros eles formarão aquele desenho no suporte. E falando, eu acho que esse meu indicador aqui já deve estar super desgastado de tanto arremessar a bola de basquete. Apesar de estar desgastado por fora, é importante dizer também que mais ou menos até 2 centímetros para dentro, ela ainda tem o mesmo desenho. Não quer dizer? Então você está querendo dizer que eu posso fazer um peeling de dedo. É isso? Tem o mesmo desenho para dentro. A gente consegue fazer milagres quando é necessário em relação à identificação de corpos, que a gente vai falar mais adiante, em alguns casos. Perfeito. Veja se eu estudei direitinho. Tem a impressão digital, que você me disse que é o desenho, na verdade, né? Sim. Tem banco de dados, já é digital, hoje em dia. Sim. Tudo digital, porque deve ser um volume colossal, né? Afinal, Isso. quantas pessoas passaram por Pernambuco, ou nasceram e se criaram em Pernambuco? A gente tem um banco de dados que quando se tira o RG, né, é armazenado. É um desafio ainda que não existe, apesar de a identidade ser nacional hoje, a gente não tem um banco de dados nacional.
A gente sempre conta com a ajuda dos colegas quando Incrível necessita isso, de né? outros estados. A gente tem esse desafio ainda, É né? na base da colaboração, É, não tem um isso. termo definido. Ainda não. Acho que mais questões políticas mesmo que não E aqui foi também no criado. estado ele não está 100% digital, não, ainda não. Diria que está quanto? Metade? 80%? Acredito que mais que a metade. Um pouco mais que a Um metade. pouco mais que a metade. E isso é fundamental para agilizar, né, o trabalho de vocês, seria. Isso, até porque o sistema, o EIBS, né, que é o sistema que a gente utiliza, facilita bastante, ele traz candidatos. Quem faz a perícia é o perito papiloscopista. Uhum. Porque geralmente tem um mito por aí dizendo o quê? Que colocou a impressão digital no sistema, ele identifica. Não, ele não identifica. Isso é do cinema, né? Do Isso é cinema do que é fácil CSI, assim, né? detalhes, é do CSI. Na prática é mais Isso, complicado. não, na prática, traz candidatos. E quem identifica é o perito papiloscopista. Geralmente Legal. ele traz, dependendo, 50 candidatos, 30 Uhum. candidatos, e a partir daí a gente faz o exame pericial de confronto papiloscópico. Ele diminui o universo, né? É. Para facilitar encurtar o caminho, né? Perfeito. Da resposta. Também tem a partir da arcada dentária, né, essa identificação, que é papel do odontologista. Eu só DNA. questionaria, vocês não respondem por essa área, né, mas numa sociedade que tem tanta gente que precisa, na verdade, de assistência odontológica, como é que você depois vai fazer isso? Eu acho que talvez seja um pouco mais difícil por aí, né? A gente existem 3 métodos de identificação primários que chamam, né? Que é o método a partir da impressão digital, o método da arcada dentária, que é feito pelo odontologista, e o do DNA. Eles não existe hierarquia entre nenhum método e outro. Não existe assim, esse é o correto, esse é o... Mas, usualmente, o que a gente tem o maior banco de dados é a partir da impressão digital. Então, a preferência, né, se dá a primeira tentativa Por isso. pela impressão digital. Quando não consegue, aí a gente tenta a arcada dentária, a gente, no caso, o profissional, né? E quando não consegue, vai para o DNA, por questões até de custos e de agilidade e rapidez também. A impressão Sendo digital mais caro, aí se evita um pouco mais, né? Só Isso. quando é de extrema Isso. necessidade. Quando não conseguir pela impressão digital, aí segue os outros métodos, porém, como eu disse, não existe hierarquia entre um e outro. É mais uma questão mesmo de ter uma resposta mais rápida a um curto espaço de tempo e um custo menor para a sociedade. Quer completar? No caso, a perícia papiloscópica ela é mais rápida, é eficaz, com relação a custo-benefício e resultado para a sociedade. Então, só complementando o que a Ana falou. Então, o resultado ele é bem mais rápido do que os outros métodos. Perfeito. Vamos entrar aqui nos casos. Eu estava ouvindo antes, tem uma de um médico, não é isso? Cujo filho acabou entrando na cena do crime a partir do trabalho de investigação, né, fantástico de vocês. Conta essa história, que é um dos primeiros casos que a gente vai tratar. No caso, o perito papiloscopista, quando chegou ao local de crime, ele estava juntamente com os demais peritos, né, no caso, o perito criminal, e aí ele começou no local, porque tem um local de crime imediato, que era o carro, e o carro estava todo carbonizado, e tem um local de crime imediato, no entorno, né, da área. E aí o perito papiloscopista viu que o carro estava todo carbonizado, então disse assim, não vou encontrar nada de nenhuma impressão digital aqui, ou no caso, uma digital no carro. Então, andando, ele encontrou uma garrafa no entorno. Ele encontrou uma garrafa e quando cheirou, estava ainda com cheiro do combustível. Ele fez a ligação direta, Que podia ser. que poderia ser, e levou ao laboratório, fez a perícia papiloscópica, viu a impressão digital. No caso, a autoridade competente já tinha um suspeito, indicou o suspeito. Quando fizemos o exame de confronto papiloscópico, positivo. Então, nós colocamos o criminoso na cena do crime. O filho do médico na O cena filho do do médico. crime. É impressionante, é coisa assim de cinema mesmo. E teve um recente que, inclusive, envolveu uma autoridade pública, né? Aquela caixa de cerveja que foi enviada para o secretário de Planejamento. No instante, pegaram lá o cara. Como é que foi isso? Tem o dedo de vocês aí também. Então, houve um suborno, né? E foi feita a perícia na caixa de cerveja e a gente conseguiu, através do laudo de perícia papiloscópica, e nesse caso também tinha o suspeito, e
foi feito o laudo e a gente conseguiu identificar, né, quem tocou naquela caixa de cerveja, o objeto do crime, né, do suborno. Imagina, a pessoa não ia jamais acreditar que pudesse ser pega por conta de uma digital, né? Isso. Tentou lá um Miguel passar a suposta propina. Impressionante. É, é verdade que mesmo os corpos esqueletizados, eles têm como ser identificado pela digital? Sim, cada caso é um caso, né? Tudo depende da forma como morreu, da exposição do corpo, do local em que ele está. Então, tudo tem que ser avaliado. A gente tenta de tudo, para que a gente consiga fazer aquela identificação. E já houve vários casos em corpos esqueletizados que tinha ainda pedaço de pele. Aí esse pedaço é levado para laboratório lá no próprio Instituto de Medicina Legal. O perito papiloscopista ele coloca em soluções, né, para hidratar aquela pele e assim fazer a identificação. E já houve casos de pessoas que estavam desaparecidas e foram encontradas tempos depois e com a perícia papiloscópica a gente conseguiu chegar no familiar. Interessante. Vocês falando desses casos, eu me lembro que a gente, no Jornal do Comércio, onde eu trabalhei por 33 anos, a gente fez uma série premiada nacionalmente com o prêmio Vladimir Herzog, colega Eduardo Machado, mais Ciara Carvalho, era uma equipe grande, a gente passou 30 dias, o nome da série era Anatomia da Violência, e a gente ficava acompanhando os casos de mortes violentas para poder conseguir tentar mapear a classe social, o modo que a pessoa morria. E teve 2 episódios que me marcaram muito. Um deles, eu fui para uma ocorrência, a gente até chegou antes mesmo da polícia, tinha uma senhora lá, o marido tinha acabado de ser baleado, e todo mundo associa logo a droga, né? E ela estava em estado de choque. E a gente chegou antes da polícia, eu, besta, bobo, jovem, entrei no que vocês chamariam de cena do crime, que não pode para você, de repente, pode até prejudicar a investigação, né? Para pegar um copo de água para acalmar a mulher com açúcar. E outro que realmente me deixou muito, mas muito impressionado foi uma ocorrência nesses plantões que eu fazia lá, foi Camaragibe, foi São Lourenço, uma pessoa degolada. Eu jamais tinha visto algo parecido. Quando a gente chegou lá e fez o levantamento, fez a reportagem toda. E quando eu volto para casa, eu disse, não, vou tomar um vinho com minha senhora para a gente esquecer esse momento, né? Porque realmente você fica aterrorizado. Aí liga a Ciara Carvalho, que me substituiu no plantão, e disse, olha, a cabeça acharam a 10 quilômetros. Então, é um negócio que você fica assim, pensando, poxa Deus, é muita violência, às vezes é muita maldade, muita crueldade. Esse preâmbulo para perguntar a vocês, assim, como é que foi a primeira vez que vocês foram a campo, que foram fazer essas atividades? Foi um susto, já estava treinado na academia e foi tranquilo? Com relação à primeira vez, porque temos várias áreas lá, né? Na perícia papiloscópica, tem a perícia necropapiloscópica, que trabalha com as impressões digitais pós-morte, tem a parte neonatal, que trabalha a impressão digital. Tem pergunta para tudo isso aqui. Pronto, então assim, tem várias perícias, e aí cada profissional trabalha em determinado segmento. Eu fiquei no segmento da perícia papiloscópica para encontrar pessoas desaparecidas, juntamente com Ana Cristina. Mas com relação a esses casos de cenas de crime, teve um que eu lembrei agora, que você, Jamiro, falou com relação a preservar a cena do crime. Então, eu lembrei de um caso de um sargento. Isso foi em 2013, em Afogados. E aí, o perito papiloscopista, quando chegou à cena, estava andando, vários policiais andando na cena do crime. E aí, ele pegou umas cadeiras e começou a fazer, ele viu que o sargento estava perto do sofá, foi brutalmente assassinado com tiros, e aí quando ele chegou e viu que tinha um corredor, uma circulação até a sala de estar, e viu manchas de sangue, aí percebeu, peraí, possivelmente deve ter alguma impressão digital latente, que é a impressão digital que a gente não consegue ver a olho nu. E ele começou a aplicar as técnicas periciais, colocando reagentes no local. E aí já começaram a aparecer as impressões digitais. E ele fez a perícia... Plantar, né? Isso, a plantar. E aí ele fez a perícia posteriormente, por quê?
Nós temos também a perícia iconográfica, que é o retrato falado, popularmente conhecido como retrato falado. E ele serve para diminuir a quantidade de suspeitos, né, com as características. E aí tinha um retrato falado do suspeito. A comunidade informou a autoridade policial mandou o suspeito fazer a coleta de impressões digitais e aí ele foi fazer a coleta plantar. Quando fez a coleta plantar pelo próprio perito, papiloscopista que estava na cena do crime, bateu, confrontou, o exame foi positivo. Inclusive, a gente tem até o vídeo. E a expressão dele já era de angústia. Né? Ele já estava ali numa situação, poxa, vou fazer o exame pericial. Vão me pegar. Isso. E aí, confrontou e colocamos novamente o criminoso na cena do crime, facilitando e finalizando. No caso, a autoridade policial terminou de forma assertiva o inquérito policial. Mas aí, no caso, ele caminhou sobre as manchas, né? Não era um sapato, uma bola. Não, ele estava descalço. Descalço. Perfeito. Foi. Aí lembrou até do caso da Mirella, a fisioterapeuta, que foi bem noticiado na mídia também, o laudo para prender o suspeito, porque na apresentação do suspeito não tinha nenhuma prova material. E foi feito o laudo da pegada dele, que ele deixou uma mancha de sangue, né? Uma pegada dele, a gente conseguiu através do pé também, que é a plantar, né? Aí nesse caso tem que apresentar o suspeito, que a gente não tem um banco de dados, aí faz a coleta do suspeito, que é o material padrão, e faz o confronto, o exame pericial de confronto com a questionária, que seria a mancha de sangue lá da pegada da plantar dele. E a gente faz o confronto. E o laudo foi a base para que conseguisse a prisão preventiva do suspeito. E, para complementar só, a sua primeira vez, como é que foi? Eu não fui a local de crime, né? Eu já fiquei na parte de perícia, de retaguarda, né? Mas, assim, eu tenho experiências em relação a dar notícias para as mães, que é bem angustiante, como né? É que a mais parte mais impactou? difícil, porque Algum caso que lhe impactou? a gente sempre tem teve um caso de uma senhora que nos procurou, que estava com um filho desaparecido desde 2018. E ela disse mais ou menos a data, e a gente foi fazer a pesquisa e identificou que teve uma impressão digital, né, de uma pessoa que foi sepultada como indigente, que na verdade não é indigente, é identidade desconhecida, né? E a gente fez a perícia e constatou que era o filho dessa senhora. E essa senhora, ela estava até sendo subornada por vizinhos que sempre diziam a ela: olha, eu vi seu filho no ônibus, me dê um dinheiro que eu vou atrás dele. Ela dava dinheiro, porque ela, no desespero, né, querendo encontrar o filho, ela sempre dava dinheiro e ficava alimentando as pessoas, né, com aquela esperança dele estar vivo. E quando constatamos, né, a gente chamou ela até lá ao instituto para dar a triste notícia. É um desespero, né? Ela geralmente choram muito, muito, mas ao mesmo tempo agradecem, porque fez um ciclo, né, de vida, né, com a notícia, fez um ciclo e eles sempre saem gratos pelo trabalho, porque se não fosse o trabalho a gente não conseguiria resolver. Perfeito. Eu não sei se é o caso de perguntar, porque você disse que às vezes faz o trabalho dentro da própria estrutura, né? Não vai mais a campo, não vai tanto a campo. Mas como é que vocês resolvem a questão do impacto emocional nesse trabalho? Vocês sentem isso porque passa por situações que são, muitas vezes, né, muito delicadas, assim, são difíceis para qualquer ser humano. E acaba tornando o dia a dia de vocês. Vocês não sentem uma necessidade? Tem ajuda psicológica para isso? Ou não precisa? Vocês são fortes e tocam o barco? Geralmente, assim, quando você vai prestar um concurso, você lê as atribuições lá e você já sabe mais ou menos. Geralmente faz quem gosta, né? Quem não tem problema com isso. E, assim, suporte psicológico eu, assim, até o momento não precisei, Ainda não. bem, né? Ainda bem. E a senhora? Também. Eu lembro porque agora eu estou à disposição, né, da associação, mas fiquei por muito tempo no setor de busca por pessoas desaparecidas. E quando a gente ia dar notícia para os familiares, no sentido de finalizar o ciclo, em vários momentos a gente conseguia encontrar a pessoa
viva e fazer o projeto Reencontro, e aí até a mídia, né, fazia toda a apresentação do momento, mas também várias vezes a gente dava notícia que a pessoa não estava mais aqui, né, a pessoa estava morta. Mas mesmo assim, era muito triste, o chororô muito grande, mas a mãe dizia pra gente, olhava nos olhos e dizia, finalizou o ciclo. É muito melhor ter a notícia, mesmo ruim, mas finalizou, do que ficar aguardando, à espera de algo que a gente não sabe se vai ter uma notícia, se nunca vai ter a notícia. Então, era impactante. Cada vez que a gente dava notícia nesse sentido, sempre a gente geralmente pedia apoio uma da outra, né? É uma união muito grande, a equipe é muito unida com relação a isso. Hoje são 3 mulheres, peritas papiloscopistas, mas eu fazia parte, então 4. Então, a gente era muito unidas. Nós somos muito unidas, né? Nós éramos e somos. Era isso. Perfeito. E qual é a orientação que vocês dão para bebê? Quanto mais novo deve fazer, qual é a vantagem? E parece que tem um caso aí que vocês passaram que é bastante Triste. emblemático, né? No caso da identificação, para tirar a carteira de identidade, a gente aconselha, né, quanto mais novo, melhor, né? Existe a Ao longo identificação... do tempo não muda, não? Não, ela Fica maior, não. menor? Ela tem um dos princípios, né, da papiloscopia, né, é a perenidade, né, que ela, uma vez formada, que é em torno de 4 a 6 meses da vida intrauterina, ela já tem um desenho formado, ela é perene, ela permanece até o pós-morte, né, porque mesmo após a morte, ainda no estado de decomposição, ainda tem pele, ainda mesmo impressão digital. O que acontece é que o bebezinho é menor, é como se ampliasse, né, a gente vai crescendo, ela amplia, mas ela não muda. E mesmo em gêmeos univitelinos, elas não são iguais, né? As impressões digitais diferenciam. Esse caso do bebê bem interessante para fazer uma demonstração, né? Foram 2 bebês gêmeos, que um deles passou mal, tinha mais ou menos 10 meses e faleceu. E no hospital, no momento de emoção, a mãe, ao entregar o documento, entregou do bebê que estava vivo. E o médico preencheu a declaração de óbito com o nome do bebê que estava vivo. E, na verdade, tinha sido outro que tinha falecido. E quando chegou ao IML... Ele estava oficialmente morto, né? Isso, coitado. Aí descobriu. Aí deram a opção da mãe ou ia enterrar como indigente ou com o nome do que está vivo. Ela disse, não. Chamou a imprensa. Tem que ajeitar isso aí. Não, tem que resolver. O meu bebê que está vivo, eu quero o nome dele. Com toda a razão, claro, né? Que nenhuma mãe vai querer passar por essa situação. Então, foi solicitado a perícia e a gente encontrou no arquivo a ficha que foi coletada na maternidade da plantar do bebê e os 10 dedos da mão. É uma ficha que tem, né, de identificação neonatal. E a partir dessa ficha foi feita a perícia tanto do bebê, do pezinho do bebê que faleceu, quanto do que estava vivo, e foi feito o laudo para dizer que realmente de quem era, né, a quem pertencia cada uma. E, a partir desse laudo, resolveu a situação da mãe. Ótimo. Agora, também pode ajudar sequestro? Isso. A identificação neonatal ela é bem importante, né? Porque ela evita troca de bebês, porque ali vai realmente Isso aí foi um engano, mas pode haver realmente isso, a troca de bebês, o dolo, né? Isso. Até, inclusive, pulseirinha não é um método seguro. A partir do momento em que na sala de parto existe a coleta da impressão digital da mãe, dos 10 dedos da mãe, ligando ao pezinho, né, do bebê, ali a gente já é incontestável, né? Já sabe que aquele bebê pertence àquela mãe. Se acontecer de uma troca de bebês, a gente tem como comprovar a partir do exame pericial. Entendi. E o que tem a ver um novo IML com essa situação? Não, no caso foi só a questão da declaração de óbito que foi para lá no nome do que estava vivo, né? Aí lá eles precisavam de alguma prova material, né? E vocês resolvem isso no próprio instituto ou tem que judicializar? Não, foi resolvido lá porque a gente tem um laudo de perícia que comprova, né? Inclusive todos os corpos que chegam ao IML, que são recepcionados, mesmo os que chegam com documento, é necessário passar pelo exame pericial necropapiloscópico, para garantir que realmente aquela pessoa é realmente quem diz ser, ou do documento que está apresentando lá. Porque no passado, bem lá atrás, só existiu o ato de reconhecimento
cadavérico pela família. família. E existiam muitas fraudes em relação a isso, né? Tanto fraude em relação a seguro para receber um benefício, como criminosos que tinham fichas criminais extensas. E eles pegavam um corpo, uma pessoa qualquer, mandava matar, pedia para um familiar lá, reconhecer, esse é fulano de tal, né? Para poder se livrar da ficha criminal, tirar novos documentos, né? Com outro nome e em outro estado e voltar para a sociedade como cidadão de bem. Então, foi se observando que estava ocorrendo bastante isso e hoje temos uma portaria aqui no estado de Pernambuco em que determina que todo corpo precisa passar pela identificação necropapiloscópica, né? Tem que ter esse laudo de identificação para realmente dar a garantia, a segurança, né? De que aquela pessoa é quem diz ser. Já pensou? O cara fazia uma espécie de reset criminal, né? Da Isso. criminalidade. Conseguia. Inclusive pode ter atuação de gangue numa larga escala, né? Isso. Considerando que havia essa falha, essa possibilidade de fraude. O trabalho pericial da gente ele é bem importante no combate a fraudes, né? Porque hoje, como temos o RG nacional, você terá um único RG no Brasil todo, que é o número do CPF, vai ser o número do CPF. Antes você poderia ter um RG em cada estado, então você poderia tirar um documento com uma numeração diferente em outro estado, de repente com outra certidão, se passando por outra pessoa e poderia receber benefícios e a gente vai dizer realmente quem é aquela pessoa, através da perícia, né? Teve até um caso bem interessante de combate a fraudes, né? Chega a ser até engraçado, assim. Chega Conta aí. até a ser engraçado, porque foi um concurso público, né? Uma pessoa foi prestar um concurso, só que, na verdade, quem fez a prova não foi ele, foi outra pessoa. Sério? Certo, sério. Passando por ele, né? Por ele. Então, fraudou até o documento para poder passar, né? Isso, fraudou o documento. Muita coragem. Só que foi coletada a impressão digital. Né? Algumas bancas, elas coletam a impressão digital no momento em que você vai fazer a prova. Tanto pega a assinatura como a impressão digital. E chegou para nós a solicitação para fazer a perícia e constatar se aquela impressão digital pertence àquela pessoa. E descasou. Isso no momento da posse, né? Quando ele foi assumir o cargo, Sério? a impressão que ele colocou ali era diferente do dia que foi fazer a prova. Vem cá, e quem é que se lasca aí? É o cara que fez a prova ou o cara que queria entrar no cargo? Nesse caso, ele não... Os dois? Ele saiu né, do concurso. Não houve suspeito não apresentaram suspeito para saber a quem pertencia a impressão digital. Como é um caso mais antigo, não tinha o sistema teria que ter um suspeito, né? Aí o interessante é o seguinte, que houve um recurso por parte do advogado dele, questionando o laudo da gente e perguntando, dizendo que ele fazia uso de um remédio controlado e perguntando se esse remédio controlado poderia causar a alteração do desenho digital. Então, assim... Olha isso. Chega a ser engraçado esse caso. Porque o desconhecimento, né, que da perícia mesmo em si, né, que ela é uma prova que... E a habilidade do advogado na argumentação, né, dizer que um remédio poderia modificar uma impressão digital. Isso aí chama-se colar colou. Você colou. Mas olha, tem um advogado com mais experiência, com certeza não faria isso, não é? Vocês recebem muita contestação, já que algumas pessoas estão sendo ali acusadas de algum crime, de alguma fraude. Como é que é essa intersecção com o direito? No caso... Inclusive, as duas pertencem, né, ao esquadro da OAB. Parabéns. No caso, já houve vários chamamentos, né, do perito papiloscopista para ir a tribunal de júri, para esclarecer mesmo por desconhecimento técnico, né, porque como o próprio juiz, ele contrata, né, geralmente um perito. No caso da gente, a perícia já é feita a mando do Estado, né, como somos concursados. Mas, assim, há essa demanda de ir a tribunal de júri, de o juiz chamar para esclarecer aquele laudo. Aí a gente vai e esclarece. Interessante. Inclusive, teve uma contestação, não é, Ana? Poderia explicar melhor com relação ao caso do Arthur Eugênio. Isso. Porque um detalhe que eu não falei no primeiro momento, do caso do médico... Esse foi famoso, Foi ficou isso. umas semanas ou meses Isso. na mídia, né? A única prova técnica material que serviu para acusar, no caso, o suspeito foi a prova
de perícia papiloscópica produzida pelo perito papiloscopista. E teve uma contestação, não foi, Isso, Ana? o advogado de defesa, ele entrou com questionamentos, né? Para tentar derrubar, como a gente diz assim, esse laudo, né? Como prova material e não conseguiram. Uhum. E esses laudos, eles são assim, muito extensos, são pouco extensos? Como é que faz para formalizar toda essa ciência que vocês manejam? Cada caso é um caso. Tem laudos que requer uma explicação mais detalhada, né? Então, a gente divide por partes, né? Fica mais extenso. Tem laudos que a gente consegue resolver mais rapidamente. Perfeito. Eu queria contar agora a história da homenagem, né? Porque junho de 22 me marcou enormemente. Não só porque a gente ainda estava em meio à pandemia, mas porque eu fiz uma série enorme sobre o metrô. Estava fazendo uma série enorme do metrô e deu uma repercussão enorme. Até hoje ouço falar dessa série, falava do sucateamento. Foi tão bem feita, graças a Deus, que na eleição de 22 lá, todos os candidatos colocaram na agenda a questão do metrô. Mas nesse mesmo mês caiu aquela chuvarada toda e morreram você sabe, morreu uma quantidade enorme de pessoas, 130 mortes oficialmente, né? Com aquelas chuvas. E vocês, enquanto papiloscopistas, enquanto categoria, fizeram um trabalho de uma força-tarefa, né? Isso conta pra gente como é que foi isso para resolver e conseguir em um espaço curto de tempo, não sei se foi 24 horas, deslindar e entregar às famílias. Como é que foi isso? Marcou vocês? Nesse momento, né, de dor para o familiar, o serviço que a gente pode oferecer realmente é tentar o mais rápido possível levar a identificação daquele familiar para que sane, né, e eles possam dar encaminhamento aos trâmites. Então, lá o Instituto, mesmo pessoas que não eram do setor, que trabalham no dia a dia, né, se voluntariaram para ajudar. A gente realmente fechou os setores para outras demandas e nos dedicamos a esse caso para entregar, foi um recorde realmente, no tempo mais célere, a identificação, porque houve até famílias, por exemplo, morreram 8 pessoas da mesma família, e quem ficou vivo ali não conseguia dizer quem era quem, porque estavam muito com barro, né, com deformidade mesmo no rosto, não tinha como dizer, naquele desespero, porque foi uma dor muito grande, né? Então, só através da perícia mesmo, papiloscópica, a gente conseguiria finalizar aquele ciclo e dizer quem era quem para que o familiar realmente enterrasse, porque foram muita casa, né, caindo uma em cima da outra. Então, eram corpos misturados ali. E os documentos foram destruídos também. Então, alguns a gente precisou fazer pesquisa até no arquivo físico para poder saber quem era aquela pessoa. E a gente conseguiu, nesse tempo célere, fazer essa entrega para a sociedade. Só as crianças, né, que eram de menores, que não tinham identidade ainda, foi que não foi Por isso que falou mais possível. cedo da Por isso a importância, né? de tirar a identidade, até para rápido mesmo, porque uma criança, digamos assim, 5 anos, foi raptada, ela não tem identidade em canto nenhum. Se ela já tem a identificação dela e for tirar documento com outro nome, outro local, a gente tem como rastrear, né? E quando não tem, realmente fica bem difícil. Perfeito. Então, feita aí a homenagem, né? Obrigada. Nessa atuação em desastres e tragédias, vocês participaram do Air France, que também ficou na mídia durante um bom tempo. Imagine, um caso internacional, né, que, ali próximo de Noronha. Como é que foi isso? Nós participamos Até desse porque caso. dentro d'água complica mais ainda. Isso, né? conseguimos fazer a identificação, inclusive com ajuda internacional. Teve um caso na Alemanha, né, que para poder fazer o confronto, que na Alemanha eles não têm Aqui nós coletamos as impressões digitais no momento da identificação civil. Lá eles não fazem esse trabalho, então eles tiveram que fazer o trabalho lá no local, coletar as impressões digitais da pessoa lá, se eu salvo engano, não foi no quarto, foi no escritório. Sério? E Caramba, então isso é um complicador enorme, né? Isso, e a partir desta impressão digital, com a impressão digital que a gente conseguiu obter aqui no corpo, Vai fazer o match. fizemos o confronto, Caramba, que o nome é Exame Pericial de Confronto Papiloscópico. Acho que olha, eu li lá naquele tempo, não me lembro de ter essa riqueza de detalhe, né? Fantástico.
Mas por que eles não fazem? É para economizar? É? A gente aqui é pobre e eles aqui economizam? Como é que é isso? Eu não sei a cultura deles assim em relação à identificação civil, mas sei porque a papiloscopia ela começou, por incrível que pareça, né? Hoje em dia a gente conhece mais a partir da parte civil, mas ela começou a partir da criminal. Uhum. A perícia papiloscópica ela foi a primeira a ser oficializada como perícia oficial no Brasil, em 1800. Uhum. E a partir de um crime que houve, é o registro mais antigo que tem de notícias, né? Tá ficando interessante. Um registro mais antigo que tem de notícia de que foi solucionada pela impressão digital. Uma pessoa foi condenada pela morte de uma prostituta e antes o que é que era feito? Só tinha identificação a partir de medidas antropométricas, né? Que é o método Bertillon, que ele media o crânio, media a face, a distância dos olhos e coletava a impressão digital, porém nem utilizava muito, era mais a medida. E essa pessoa foi condenada e o advogado conseguiu, mesmo após a condenação, ele teve pena de morte e morreu, conseguiu provar que um objeto que foi quebrado na cabeça da prostituta, que era uma xícara, tinha impressão digital e conseguiu provar que a impressão digital não era da pessoa que foi condenada. Então, a partir daí foi Condenada dada... e morta. Isso, condenada Coitado. inocentemente. Então, quer dizer, a perícia papiloscópica ela também serve para inocentar. Mesmo ele pagou por um crime que ele não cometeu. Então, foi feita a coleta e a partir daí foi se dando mais importância à identificação na área criminal da perícia papiloscópica para identificar o suspeito. Interessante. E foi quando, perdão, que eu acho que viajei? 1800, só não E sei. bolinha. Inclusive, ele também foi responsável pelos primeiros retratos falados, primeiras perícias iconográficas, né? Foi a mesma pessoa, Bertillon. Isso é muito interessante porque não é só para acusar, você também pode usar para inocentar, né? A gente teve casos, por exemplo, toda pessoa que chega no hospital sem identificação, sem conseguir dizer quem é, nem em estado de coma, né? É solicitado o serviço da gente e a gente faz a coleta da impressão digital lá no hospital e identifica essa pessoa e entra em contato com o familiar. E já teve casos da pessoa que chegou assim muito mal, mas chegava a dizer quem era e disse o nome de pessoa que não tinha nada a ver. Que era fulano de tal. Porque pode estar efeito de droga ou eventualmente pode ter um distúrbio, né? Aí chegou a solicitação para a gente com o nome que não era essa pessoa. Quando a gente foi verificar, a gente disse realmente quem era e essa pessoa tinha mandado de prisão. Era um criminoso, né? E a gente conseguiu realmente, através do laudo, dizer que realmente era quem era aquela pessoa. Então, a gente consegue também inocentar pessoas através da perícia, né? Ele tanto serve para colocar a pessoa na cena do crime, como também... Muito interessante. Você disse que primeiro veio a criminal, depois veio a civil. Isso. Aqui no Brasil. É... Então, já matei o seguinte, como os alemães não têm tanto crime, não precisa disso aí, né? Isso, pode ser. O reconhecimento lá facial da família já resolve. Isso. Né? O cara demora a morrer, quando morre já está... E não é tanta violência. Aliás, falar em Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer. Uma coisa que me impactou enormemente quando eu voltei para o Recife é andar nas calçadas. Eles têm calçadas muito largas, muito bem feitas, muito transitáveis. E você volta com a raiva dizendo assim, puxa vida, a gente paga tanto imposto. Quem paga, né? Tem gente que não paga, sonega, paga tanto imposto. Às vezes não consegue ver revertido numa coisa simples, que é poder caminhar com segurança também, com segurança. Né? Nos últimos anos tem havido, né? Desde o Pacto pela Vida, conseguiu reduzir. Acaba dando mais trabalho para vocês, a violência em evidência, ou não muda muita coisa? Está na média? O ideal é que não haja, né? Assim, a violência é o trabalho de tentar dar uma solução para isso, né? O trabalho de perícia papiloscópica, ele como serve como uma prova material, então ele já é um fator de diminuição da criminalidade, né? Porque a impunibilidade, né, é o que mais aumenta a violência aí. Então, a perícia é bem importante, ela ser valorizada, né, ser solicitada. A gente está sempre disposto a trabalhar lá, mas o ideal realmente é que
Claro. a violência não Tem aconteça. uma parte aí com relação a inocentar, né? Que serve como prova técnica, tanto no sentido de ajudar a acusar, quanto no sentido de inocentar. Teve um exemplo também, porque nós fazemos a identificação criminal. E aí, a pessoa foi informando o nome do irmão. O irmão, pronto, o Acontece criminoso, já tinha cometido vários crimes. E o irmão, aquele da igreja, Sério? bonzinho, que não tinha cometido nenhum crime, ele passou o nome do irmão. E aí, o irmão... Era gêmeo, pelo menos? Não. Não. E aí, o irmão, e ele não tinha sido identificado aqui ainda. E o nome do irmão, ele dizendo que era o nome do irmão que tinha cometido o crime. Então, quando o irmão, ele, no caso, foi absolvido, o bandido, quando ele cometeu um outro crime, foram atrás de quem? Do irmão que estava na igreja. Não podia Pronto. ter feito isso. Porém, como já tinha o primeiro exame pericial, primeira coleta das impressões digitais do criminoso, realmente do suspeito do criminoso, confrontou com a do irmão que estava lá na delegacia, já estava algemado, dizendo que ele era o culpado, porque o irmão dele tinha dado os nomes, né, tinha passado os nomes. Quando fez o confronto, viu que o suspeito realmente era o criminoso bandido e ele, o irmão da igreja, inocente, foi inocentado através da nossa prova técnica. Isso. Mas ele ia ser preso. Ele deve agradecer a Deus e a vocês. O resto da vida, né? Então, temos vários casos, tanto no sentido de acusar, quanto no sentido de absolver. Tem outro caso também, que foi com relação a um suposto oficial de justiça, que chegou com a suposta intimação lá na comunidade do Coque. Quando ele chegou na família, ele conseguiu enganar a família, entrou e saiu atirando em todo mundo. Sério? Executou a família. E aí, o documento que tinha do mandado, Ficou a falsa intimação, tinha uma impressão latente. E aí, quando o perito fez a perícia, lá no local de crime, levou ao laboratório, com todas as técnicas, conseguiu fazer o exame. A autoridade competente tinha um suspeito, e aí, a partir do suspeito, com a coleta da impressão do local de crime, conseguimos fazer justiça, né? A pessoa foi presa. Fantástico, fantástico. Só para encerrar esse capítulo aqui de casos rumorosos, vocês chegaram a trabalhar também naquele caso da Noir? Sim. No caso, eu diretamente não, os colegas. Sim, Vocês aqui são uma legião, sim, vocês estão representando. Sim, sim. Sim, tem alguma coisa aqui? O da Noir, que foi aquele de Boa Viagem, que caiu lá em Boa Viagem, né? Só não consegui identificar um. Conseguiram quase todos. Se eu não me engano, era um avião pequeno. Isso. E foram 11 identificações através da perícia papiloscópica. E faz como se não reconheceu? Enterra como indigente? Como é que é isso? Não, aí no caso a família, quando traz... elementos de isso, DNA. aí faz. Entendi. Olha, agora, há uma confusão também entre o cargo de vocês e os peritos criminais, né? E vocês, pelo que a gente lê, ouve e conversando com vocês, não querem ser peritos criminais, não é isso? Como é que é essa área de sombra aí? Nós fizemos o concurso público para perito papiloscopista. Agora, nós realizamos perícia oficial de natureza criminal. Então, aqui no estado de Pernambuco, são 3 peritos que realizam perícia oficial de natureza criminal. No caso, o médico legista, que ele realiza a prova objetiva no campo da medicina legal, o perito criminal, que realiza a prova objetiva no campo da criminalística, e o perito papiloscopista, que realiza a prova objetiva no campo da papiloscopia forense e representação facial humana. Isso, então é bom até para esclarecer, né, que o pleito da categoria, a gente não quer ser perito criminal, nem tem como, isso é inconstitucional. Nós já somos peritos papiloscopistas dentro da nossa área de atuação e trazemos resultados excelentes para a sociedade, para a justiça, e temos a responsabilidade igual aos demais peritos. Então, o nosso laudo tem um peso igual ao peso do perito criminal dentro da área dele, né, no caso, e do médico legista dentro da área dele. Então, para a justiça, o nosso laudo tem importância, né, como os demais. E a gente tem um pleito da categoria realmente porque a gente não recebe de acordo com as atribuições que exercemos, as responsabilidades que são iguais, né, as responsabilidades são as mesmas
né? Claro, cada um dentro da especificidade. Tem pessoas presas exclusivamente com laudo de perícia papiloscópica. E nós temos a responsabilidade também de ir a júri, esclarecer os laudos como os demais. Então, a gente tem esse pleito de receber condizente com as atribuições que exercemos. Esse impacto financeiro, ele é A gente fez um grande? estudo de impacto financeiro, é muito pequeno, a categoria pequena, certo? Para reparar essa injustiça, é um impacto menos de De 0,5% da folha do Estado. Então, é muito pequeno. E hoje a gente vive um momento de distinção, né, entre peritos, que não pode ocorrer. Se somos peritos, se realizamos perícia oficial de natureza criminal, por que está ganhando menos do que os outros peritos? Inclusive, na Polícia Civil, tem 3 cargos, tem 3 quadros. Tem o QAP, que é o quadro da autoridade policial. Tem o QTP, que é o quadro técnico policial, é o quadro onde os cargos realizam perícia oficial de natureza criminal, e hoje, nesse quadro, só tem o médico legista e o perito criminal. Está faltando o nosso cargo nesse quadro técnico policial. Hoje, nós fazemos parte do quadro da base da Polícia Civil e nós não temos nenhuma atribuição correlata com essa base. Nossas atribuições são assemelhadas com os demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco. Inclusive, no quadro da base, que tem o agente de polícia, o escrivão, né, agente de medicina legal, agente de perícia, todos esses cargos têm seus trabalhos subordinados. O agente de polícia e o escrivão... Não tem subordinação, não é isso? Isso, o nosso cargo não tem, o nosso trabalho não tem subordinação a nenhum outro cargo. Porém, o agente de polícia e o escrivão, o trabalho deles são subordinados à autoridade policial, ao delegado. O agente de medicina legal, o trabalho do agente de medicina legal, é subordinado ao médico legista. E no caso do agente de perícia, o trabalho dele é subordinado ao perito criminal. Inclusive, para tirar uma foto no local de crime, tem que ter autorização do perito criminal. No nosso caso, não. Nós temos total autonomia técnica e científica para fazer nossos laudos e realizar nossas perícias. É até inteligível, é possível entender isso, porque se você mandar fazer uma coisa ou outra e evitar, você está direcionando a perícia, né? Isso. Né? E nós preenchemos todos os requisitos, né, para estar dentro desse quadro, que é o ingresso, né, nível superior, a natureza do trabalho que a gente desempenha, que é um trabalho pericial de natureza criminal, e a complexidade do cargo, né, do trabalho em si, do trabalho pericial. Além das atribuições, que elas são assemelhadas. Então, a gente montou até um quadro para explicar em toda reunião que a gente vai apresentar com relação a isso. Tem um quadro que a gente mostra que é tudo igual, inclusive direção, coordenação, tudo igual aos demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco. Vocês diriam que vivem uma espécie de limbo e não consegue atualização? A gente vive uma injustiça, na verdade, né? Porque é um trabalho belíssimo, um trabalho que traz uma economia para o Estado com a questão de fraudes, né, de combate a fraudes. Um trabalho que a gente entrega de excelência e a gente não recebe condizente com isso. Então, a categoria, apesar de trabalhar com muita dedicação, muito amor, a gente se sente injustiçado e a luta da gente é tentar resolver esse pleito, né, de fazer a readequação para que isso ocorra. É necessário que seja enviado um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo para fazer essa readequação e colocar os peritos papiloscópicos no lugar que ele deve estar, que é junto aos demais peritos oficiais. E isso condizente com as atribuições que exercem. Essa polêmica aí até já passou em Brasília. Isso tem uma decisão de Fux? Isso, a gente tem uma ADIM, a ADIM 5182, que foi questionada lá atrás, a questão do nome de perito papiloscopista, e na ADIM, o próprio Fux, ele diz que o trabalho que a gente desempenha é um trabalho de perícia oficial, né, e que como essa ADIM foi para questionar realmente a nomenclatura, ele diz que a gente lá nós somos peritos oficiais, então não tem por que a gente estar na base. O trabalho da gente é totalmente diferente do trabalho de quem está na base da Polícia Civil de Pernambuco. Ou seja, nosso pleito é constitucional, legal e justo, porque tem também a lei do PCCV, que é o Plano de Cargos e Carreiras dos Policiais Civis, que inclusive delegado, perito criminal, mas como eu expliquei, que tem os quadros, todos eles fazem parte da Polícia Civil, estão nesse PCCV, e lá diz os critérios para se enquadrar. Isso, para poder estar dentro do quadro. Então, assim,
Os critérios, nós temos todos os critérios para estar justamente no QTP, juntamente com os demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco. E isso vem desde quando? Porque então antes havia uma subordinação, aí alterou. É Não, isso? nunca houve subordinação dos nossos trabalhos. No papel? Não, nunca Depois, houve. antes da lei não tinha? A lei não veio para esclarecer? Não, A lei nunca estadual. houve subordinação. Nosso trabalho, ele sempre foi... a gente sempre teve autonomia. Por isso que, o que aconteceu na época do saudoso governador Eduardo Campos, ele fez de tudo para corrigir, para diminuir essa distinção e, inclusive, finalizar. Porém, teve a trágica partida e não finalizou. E depois disso, a gente passou por várias etapas, né, porque questionaram isso aí, e chegou até o Supremo Tribunal Federal, quando a perita Ana Cristina aqui já falou que nós ganhamos também no Supremo. Na verdade, nós estamos ganhando todas. Com relação à parte jurídica, nós ganhamos todas até agora. Então, é um direito nosso. Precisa ser corrigido. E a gente acredita que vai ser corrigido, né? Até porque são duas mulheres na luta aqui para finalizar o nosso pleito. E nós estamos pedindo a duas mulheres. Temos a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila, né? Duas mulheres determinadas também, focadas e etc. A gente acredita que essa construção vai ser feita, né? A gente precisa dessa correção o mais rápido possível. E houve também uma tentativa, né, em 2017, de retirar a atribuição da gente. Sério? Fizeram um decreto, né, e a gente conseguiu na justiça, ganhamos, porque o Instituto de Identificação, ele é um instituto secular, né? Ele tem mais de 100 anos. E os peritos papiloscopistas trabalham lá, né, nessa atividade pericial há muito tempo. Então, a gente tem a expertise, né, tem a vivência, tem a tecnicidade na área da papiloscopia, certo? E a gente ganhou na justiça todas as ações que foram colocadas para a gente exercer a nossa atribuição com exclusividade. Então, aqui em Pernambuco, a perícia papiloscópica ela é exercida pelo perito papiloscopista com exclusividade. Vou perguntar sobre judicialização, se é um caminho, se já aconteceu. E, na sequência, eu queria pegar esse mote de Eduardo. Veja, eu me lembro, porque estava na redação, foi uma semana assim muito, mas muito corrida, muito triste também com a morte de Eduardo, pela maneira como se deu, inclusive. Se imagine que você está lá em São Paulo e está trabalhando no Instituto. Eu me lembro de uma das televisões chegou para fazer uma entrevista e o popular lá, não, eu vi o olho de Eduardo, um olho azul. Com a explosão, não tem olho que fique, né? Então, como é que foi feito? Uma curiosidade, para identificar e assegurar esse direito, inclusive, porque tem indenização, tem tudo. Pode ter briga, inclusive, com a Learjet, né, que colocou lá o avião. Como é que faz nesse caso de uma explosão tão... Não fica nada, não tem impressão, não tem nada. Aí nesse caso, se não tiver realmente o material que a gente chama mínimo de questionado, né? Questionado quando tem um material, aí fica complicado realmente. No caso da impressão digital não tinha, então para a gente não tinha muito o que fazer. Qualquer resquício genético, porque a explosão tão grande não... Eu acho que fica mais em relação assim, todo mundo sabia que ele estava naquele voo, né? Então fica a cargo do juiz. Eu não sei no caso específico dele, né? Estou falando de uma maneira mais genérica. Quando há esses desastres, juridicamente, tem como o juiz decretar, né? A morte. Perfeito. E a judicialização? É um caminho? Vocês já tentaram? No caso da judicialização, porque isso aí é uma deliberação do Poder Executivo, é uma decisão. Na ADIM, ela diz que cada estado ele tem a sua prerrogativa de dispor sobre quem são os seus peritos. Por exemplo, o médico, o odonto legista, aqui em Pernambuco não foi criado o cargo de odontologista, mas tem outros estados que têm. Então, fica a cargo de cada estado de dizer quem são os seus peritos. Então, a gente está nessa questão da decisão política, né, do governo de fazer o projeto de lei, enviar o projeto de lei. Já que o governo, o Estado, ele já deu para a gente a prerrogativa, ele já entregou as atribuições, a gente tem as atribuições totalmente igual, só falta realmente a questão, né, do ganho, né, financeiro, igual aos demais peritos oficiais, para
se tornar justo. Uhum. E acreditamos também, a governadora, no caso, ela já foi delegada, então ela sabe da importância Da da prova prova, né? técnica, material, nos casos, e também procuradora do Estado. Então, a gente acredita, a categoria está esperando, né, que realmente esse projeto passe para a LEP, né? Isso. E a gente já vem fazendo um trabalho também na LEP, divulgando o nosso trabalho, porque no início, quando a gente começou a fazer, logo quando a gente entrou, A pessoa nem sabia o que era. isso, a gente dizia, nós somos peritos papiloscopistas. Eles diziam, peritos o Quê? quê? É. É um E aí a trava-língua. gente começava a dizer, e inclusive eles erravam bastante, e depois começaram hoje em dia, com o nosso trabalho de formiguinha, várias pessoas já conhecem, várias pessoas elogiam, e até falam o nome Apoiam, né? correto, perito papiloscopista, que é um nome, é o trava-língua. Tem um S no meio, né? Não pode falar. Papiloscopista. A Exato. gente trocam às vezes. É? É. Mas assim, o pior que a gente achava no início era o seguinte, era pensar que quem fazia a perícia papiloscópica era o outro perito, e não o perito papiloscopista. Então a gente começou a mostrar quem fazia nossas atribuições, inclusive pensavam, vocês fazem identidade, né? Não, vocês não fazem Vocês identidade. vão além da identidade, né? Isso, participamos justamente da identificação, Além da identidade. além da identidade. Ó, tem um negócio aqui que eu acho curioso, que é essas chamadas projeções de envelhecimento, projeção de disfarce. Já tem inteligência artificial para fazer isso e que ajude o papel de vocês? Ou vai na mão, como eu imagino que era antigamente? Como é que está isso? Nesse caso, o perito papiloscopista, ele utiliza um programa, ele faz de acordo com, se for o rejuvenescimento, a projeção de envelhecimento e a projeção de rejuvenescimento. No caso, ele tem alguns parâmetros para poder fazer, e a partir daquele resultado ele pode utilizar uma inteligência artificial para finalizar, mas é todo o trabalho do perito papiloscopista. E tem um caso bem interessante, que foi feito no caso de uma alemã, também era Jennifer Klock. Eita, esse também ficou muito Pronto. tempo na... Isso, esse caso, Na mídia. os peritos papiloscopistas fizeram a perícia lá no local de crime, conseguiram a impressão digital no carro, e o colega perito papiloscopista, ele fez o primeiro exame pericial, o primeiro retrato falado 3D. Por quê? Porque o suspeito, ele tinha uma característica que era uma pequena elevação, pequena não, uma elevação após o crânio, no pescoço. E aí a vítima, quando ficou dizendo ao colega, não conseguia representar no 2D, numa imagem 2D, né? E aí ele teve que fazer uma imagem 3D. Era tipo um calombo. Isso, exatamente, Do uma gordura, popular. uma gordura localizada no pescoço, mas era uma gordura exagerada. Uhum. E aí que identificava. Então, rapidamente chegaram ao suspeito. E através do suspeito, do retrato falado 3D, que foi até o perito papiloscopista Márcio, conseguimos também, no caso, a autoridade policial conseguiu encerrar o inquérito de forma positiva, no sentido de justiça, né? E teve um outro caso também com relação ao reconhecimento, o retrato falado também do corpo inteiro. Por quê? Nós, no início, só fazíamos do rosto, o facial. E o colega, perito papiloscopista Pedro Ivo, teve a ideia de colocar elementos, que às vezes a pessoa tem uma tatuagem, tem alguma característica, alguma cicatriz no corpo, que também pudesse colocar mais características, mais elementos para a população reconhecer. Se for por aí, a pessoa não vai fazer mais lá a impressão, vai fazer um scanner. Não, mas aí nesse caso, o retrato falado, ele é uma perícia secundária, porque ele vai diminuir o universo de suspeito, mas afirmar mesmo é através da impressão digital, ele só vai chegar ao suspeito, para levar a outras provas materiais. Isso só diminui a quantidade de suspeitos. Tá certo. Então, o que você está me dizendo é que não aposentaram ainda os pincéis de desenho, mas o que é que tem de novo? Eu imagino que tenha, assim, desde, sei lá, para mim, modernidade seria 10, 15 anos atrás, mas a ciência e a tecnologia evoluindo tão rapidamente, o que é que tem de novo? Pronto. A gente está investindo nisso aí. Isso, com relação para ajudar o trabalho de vocês e ajudar o trabalho da justiça, claro. Isso, com relação ao desenho, à representação facial, essa questão do 3D é um aplicativo. Então, baixaram o aplicativo. O colega que ele tem, pronto, no caso de arquitetura, a gente tem vários programas, né, de AutoCAD, SketchUp, etc., para poder fazer o desenho. Claro que o arquiteto consegue desenhar e seguir bem no seu trabalho.
mas a ferramenta, ela ajuda, a ferramenta computacional, né, do computador. E ela ajuda justamente a agilizar isso aí. Tem o aplicativo, no caso da representação facial, tem um aplicativo que faz esse desenho 3D, mas o perito papiloscopista que faz o desenho. Tem também a questão da inteligência artificial, que ajuda também a finalizar o processo. Tem também o Photoshop, que ajuda bastante na hora lá de construir o desenho. Então, assim, e com relação ao local de crime, temos vários equipamentos que ajudam bastante também a finalizar a perícia papiloscópica. Legal. Quer completar? Chamada como é que funciona essa chamada necropapiloscopia? Eu vou perguntar, não querendo ofender o trabalho de vocês, nem a categoria, nem nada, mas teve um que não se resolveu de jeito nenhum, foi do caso daquelas 2 garotas, e olha que teve exame, foi o que não faltou, né? Do caso das meninas de Serrambi? Sim. No caso, para a profissão da gente, né, não teve, assim, a gente não tem nem muito o que falar, porque a gente trabalha com a identificação, né? E como também foi um local aberto, né? Já foi encontrado, é mais difícil de encontrar, assim, prova. Apesar de que deve sempre ter uma tentativa, né? De tentar encontrar prova na área da perícia papiloscópica. Teve até um exemplo da perícia necropapiloscópica no caso de uma pessoa desaparecida, que a gente estava até olhando. Nesse final de semana, um colega ficou apresentando alguns casos para a gente, e teve um caso de uma pessoa desaparecida já tinha um tempo, e aí, quando encontraram, o corpo estava no alto estado de putrefação. E os peritos papiloscopistas conseguiram utilizar uma técnica nossa de perícia para poder coletar essa impressão digital, e os familiares estavam procurando a pessoa. Então, a partir da perícia papiloscópica, no caso, perícia necropapiloscópica, conseguimos dar a resposta para os familiares. Infelizmente, a resposta é triste, como a gente já vinha falando anteriormente, mas conseguimos finalizar o ciclo. Para ficar craque, quanto tempo nessa faculdade de vocês, nessa academia? Mais ou menos 6 meses, 6 a 8 meses. Certo. Diariamente, o dia todo, provas, práticas. Esquentando o juiz, né? Aí teve um caso que vocês me contaram que eu achei muito interessante. Foi um morador, né, de classe média que saiu e acabou vindo a óbito, né? Eu acho que a gente podia encerrar com esse caso aí, porque tem uma tragédia, uma coisa simples. Você sai de casa, qualquer um pode passar por isso, né? E não volta. Como é que vocês fizeram para resolver isso? Esse caso, inclusive, eu fui fazer a coleta. Quando eu cheguei ao hospital da restauração, e aí os médicos estavam surpresos, porque ele estava com a pele bem hidratada, ele tinha chegado com as roupas de marca, e aí os médicos, olha, essa pessoa chegou aqui sem nenhuma identidade, vocês vão conseguir fazer a identificação? E nós conseguimos fazer a coleta, conseguimos fazer a identificação e chegar aos familiares. Ele morava no bairro do Rosarinho, não, dos Aflitos. E aí ele foi atropelado. Ele foi sair de casa sem documento, acredito, para algum lugar, uma padaria, alguma coisa, e aí foi atropelado na calçada. E ficou inconsciente e sem nenhum documento. Então, através da perícia papiloscópica, conseguimos fazer esse reencontro dele, no caso dos familiares, com a pessoa que estava no hospital. Se tivesse com documento, facilitava. Facilitava. Porque, inclusive, já anda ali com a imagem, Por isso né? é importante andar com os documentos, porque, no caso, ele não tem como dizer quem chegou em coma, né? Não tinha como dizer quem era, pedir para ligar para os familiares. No futuro vai ser tudo injetado, assim, na pele, você já passa um scanner e resolve, mesmo a pessoa não tendo mais vida. Será que chega a esse ponto? Dizem que sim, né? Mas a tecnologia está avançando tão rápido, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Elon Musk já deve ter na testa. Olha, e isso é exemplo de uma pessoa de classe média, mas as pessoas pobrezinhas, aquelas pessoas, né, que moram na rua, que às vezes morrem porque estão na rua em condição social, né, que não são reclamados. Como é que resolve esses? Isso acontece bastante, né? É o público maior da gente. São os moradores de rua que não andam com documento, né? Geralmente eles falecem. Quando chega para a gente consegue identificar. A gente entra em contato com o familiar. E muitas vezes o familiar, ele se sente muito triste porque eles tentam muito. As histórias se repetem. Geralmente a família tenta tirar o familiar daquela condição, mas ele não quer.
Ele quer viver nas ruas. Muitas vezes tem problemas psiquiátricos, né? Eles preferem viver naquela vida realmente na rua. E alguns, a gente está até pegando casos do passado, né, para identificar, que já foram septados como indigentes, mas a gente está conseguindo um bom número de identificação e chamando familiar. E realmente é bem triste, porque além de perder, né, o familiar, ele foi sepultado como indigente e isso causa uma angústia muito grande para o familiar. Uhum. E vocês teriam uma estatística, por exemplo, desses aí que moram Mais na ou rua? menos por ano, em torno de 200. É, 200 tem um avião, por ano. não é? Isso. Mas assim, e tem a estratificação mostraria que tem criminosos no meio. Sabe o que eu pergunto? Eu vou dizer, uma vez eu peguei um transporte e o condutor, entre o trajeto da minha casa para o jornal que eu trabalhava, saiu espuma mais ou menos assim, olha, tá vendo isso aí? Ó, tá, o pessoal morando na rua, isso tudo é criminoso. Não pode ir para casa porque a polícia vai e pega. Eu achei uma falta assim de empatia, uma crueldade, porque às vezes o sujeito está na Não rua é. não é porque quer, né? É porque Isso. tem algum distúrbio, que tem algum problema familiar. Isso. Tem realmente muito criminoso assim? Não, No meio tem alguns que cometem, principalmente que está mas não aumentando é a maioria. Não. Está aumentando, a maioria é problemas psiquiátricos. Uhum. Né? Está aumentando muito a questão de roubos de fios, né? De fios de cobre. E muitos até morrem eletrocutados e a gente consegue identificar, às vezes já responde por isso, que é um crime, né? Teve Mas um aí. caso, lembra Foi. que ele tá, parece que ele é de São Paulo, lembras? Que foi eletrocutado? Sim. Que aí a gente Sim. fez a coleta, porque quando a pessoa é eletrocutada, ela vai perdendo aos poucos pedaço, né? Parte do corpo. E aí ele vai morrendo aos poucos. E aí quando eu fui, ele estava ainda perfeito, consegui fazer a coleta. E aí com o tempo, quando a gente conseguiu chegar ao Identificar, chegar resultado, familiar. aí que ligou para a família, ele já tinha falecido. Foi isso? Coitado. Agora, no caso de um choque muito forte, a pessoa ela desidrata, ela perde toda a água, né? Tem como fazer? Tem porque a gente tem a técnica, né? Através da tecnicidade, a gente consegue fazer com produtos químicos, fazer essa hidratação e a recuperação mesmo da... Porque a pessoa fica parecendo um carvão, É. mesmo assim. Mas no primeiro dia, ele não estava assim. Uhum. Foi aos poucos. E mas já teve muitos casos carbonizados que a gente Sério? conseguiu. Meu Carbonizado, Deus de do céu. acidente de carro, né? Carbonizado a gente conseguiu. Mas no caso desse não, ele foi realmente perdendo aos poucos. Que eu lembro quando eu fui, ele estava com o corpo completo, e depois da outra vez que eu fui, ele já não estava mais com o corpo completo, até chegar a óbito. É o CSI de verdade, da vida real. Eu queria dar a oportunidade de vocês se despedirem e colocar alguma coisa que seja importante e que eu não consegui alcançar, porque eu sou fraco mesmo, reconheço. Eu tento estudar para fazer boas entrevistas, mas a gente não consegue alcançar tudo, né? Então, aproveitem o espaço para as considerações finais. A perícia papiloscópica é uma perícia muito rica e realmente a gente tem vários casos que não teria tempo de contar todos. Realmente isso foi apenas uma pincelada, né, de alguns casos. Mas a gente tem casos assim de muitas histórias. E a gente está sempre prontos, né, para servir a sociedade, né, tentar trazer de alguma forma a justiça, né, para todos. E ao tempo que a gente também espera, né, que essa justiça chegue até nós. Então, o maior pleito que a gente está na luta realmente é dessa correção, né, essa readequação da gente para o quadro correto, para a gente continuar seguindo com o amor de sempre, né, a sociedade e a justiça. Poliana. Gostaríamos de encerrar essas distinções que existem hoje entre peritos. Isso é muito difícil, inclusive até para a sociedade. A sociedade ela fica prejudicada com relação a isso também, porque a partir do momento que há uma diferença, que há uma distinção entre classes, é difícil para todo mundo. Então, a gente gostaria, nós entramos nesse trabalho para finalizar o nosso pleito, que é a nossa readequação salarial, juntamente com os demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco, no quadro técnico policial. É justo, constitucional e é um direito nosso. Muito obrigada, Jamildo. Eu que agradeço, meninas, jovens. Vamos para a próxima. Boa sorte aí na jornada. Obrigada.